Boa tarde a todos que estiverem assistindo. Meu nome é André e eu estou aqui para apresentar o trabalho da equipe GA2 do PSP1, da disciplina de PSP1, que é ministrada no curso de Engenharia de Produção da UNB. Essa disciplina é focada em realizar projetos e o projeto que foi feito nesse semestre por nossa equipe foi um estudo de viabilidade de tarifa variável para a CAESB. A CAESB é a companhia de água que atende o Distrito Federal e ela atende toda a capital de Brasília e suas cidades satélites. E por meio de uma parceria foi conseguido o acesso a uma base de dados feita por eles e coube a nós, estudantes, fazermos um estudo a respeito dessa base de dados usando dados abertos, e com isso nós chegamos a algumas conclusões, sendo que o nosso escopo foi desde o princípio verificar a viabilidade de aplicar uma tarifa variável. No que consistiu o projeto? O projeto foi basicamente teve essa abordagem ágil, ou seja, a equipe ela se dividiu numa equipe, basicamente em duas equipes. Uma equipe focou na coleta de dados e uma outra equipe focou na parte de documentação e controle. Numa metodologia ágil, nós temos que todas as etapas do projeto elas são feitas em sprints e são feitas por meio de iterações. Então, logo no princípio, nós fizemos um esquema para verificar quais eram as atividades que nós tínhamos adiante, quais eram os tempos em que nós conseguiríamos realizar essas atividades dentro do prazo estabelecido. E com isso, nós conseguimos gerar um gráfico de burn down, que é justamente a descrição visual daquilo que foi o transcurso do projeto. Foi um projeto feito num prazo relativamente curto, com uma característica bem linear, como pode ser visto aqui. A equipe também se organizou por meio de pequenas reuniões rápidas, de até 1 hora no máximo, para definir as principais diretrizes em que nós iríamos abordar esse tema, com quem ficaria cada parte do projeto e tudo mais. Os principais stakeholders que nós temos nesse projeto são a própria Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, que visa sempre manter um gerenciamento ótimo da sua distribuição, da sua rede de distribuição de água. E é claro, a população, as empresas e o governo do Distrito Federal. A cidade de Brasília tem sofrido bastante com crises hídricas desde o ano passado. E por isso houve toda uma movimentação para que o governo e os entes, a universidade como um todo também, se mobilizasse para encontrar soluções mais adaptadas à nossa realidade. A nossa principal metodologia nesse projeto foi, em primeiro lugar, levantar dados de distribuição de água no DF e dados sociodemográficos em bases abertas, principalmente. Depois foi feito o cruzamento desses dados, criando inferências em relação à base de dados da CAESB em conjunto com os dados encontrados, usando todas as ferramentas de dados propostas, entre elas o Power BI e o Nelway, que foi um software que utilizamos extensivamente nessa pesquisa. As conclusões foram simplesmente inferências em decorrência dos dados obtidos. O gerenciamento de riscos também foi uma etapa crucial na fundação desse projeto, em como ele foi estabelecido, porque ele consiste justamente numa recomendação do PMBOK, que é o guia que orienta a metodologia ágil e a gestão de projetos internacionalmente, para que sejam mapeados os principais riscos e o que seria feito em relação a esses riscos caso isso acontecesse. Entre os principais riscos identificados temos atrasos na equipe devido ao planejamento, controle e comunicação, e falta de literatura específica para uma análise de dados nessa magnitude.
O projeto em si teve como resultado duas medidas muito extensivas, né? Com base em duas bases de dados. Uma sendo a da CAESB e outra a base de dados aberta, provida pelo Nelway, que é um software também de análise de dados abertos. Essa primeira imagem mostra um resumo do que é o consumo de água por região administrativa do Distrito Federal. Essa imagem mostra o consumo de água baseado por consumo e região administrativa. Nesse mapa estão traçados as principais regiões administrativas do Distrito Federal. E em vermelho nós temos o consumo muito alto e em laranja um consumo alto. Os consumos médio, baixo, muito baixo e sem informação não estão pintados no gráfico, para que a imagem fique um pouco mais clara. Então, as regiões coloridas são simplesmente aquelas que ficam mais em evidência diante do consumo de água. E nós vemos que essa região central do Distrito Federal é a que mais consome água em toda a região, e em alguns pontos das cidades satélites também. Vemos que, como essa é a região central, as regiões de mais alto IDH e também de mais alto nível de renda seriam as regiões que mais consomem. Em segundo lugar, nós temos regiões mais periféricas, que também têm um nível alto, mas nada que se compare à região central. Nesse segundo mapa, nós vemos aqui agora um cruzamento entre o nível de alfabetização com o consumo. E nós vemos que em nada interfere o nível de escolaridade das pessoas em relação àquilo que elas consomem. Em outras palavras, aquilo que poderia ser uma condição para conhecimento, conscientização das pessoas em relação à questão da água, não interfere em nada com relação ao consumo. Como vocês podem ver, a região está totalmente fragmentada e não tem como ter uma certeza ou uma homogeneidade daquilo que poderia ser uma influência da educação na cidade. Sendo assim, nós vemos aqui que seria aplicável sim aplicar a regiões administrativas do Distrito Federal tarifas flexíveis, baseadas simplesmente na renda. E tendo isso em vista, nós podemos tangenciar a proposta de solução desse projeto com a proposta que inspirou o projeto no início, que foi a do Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, nos anos 90, propôs que os países que fossem poluidores, aqueles países que emitissem muita emissão de carbono, que tivessem uma alta taxa de emissão de carbono, que eles tivessem que negociar com os países que não poluíam tanto a atmosfera por créditos de carbono, que seriam o direito de ter aquela emissão de carbono. Seria uma forma de monetizar o consumo sustentável, ou seja, o desenvolvimento sustentável entre os países, tornando isso uma moeda de troca. No caso de uma aplicação de taxa variável, o efeito que se deseja seria basicamente a mesma coisa. Haveria uma compensação para as parcelas mais pobres da sociedade, ou seja, essas parcelas mais pobres estariam mais motivadas financeiramente a manter o nível de consumo mais baixo, e ao mesmo tempo elas não seriam tão taxadas como as regiões que são mais consumidoras e que teriam mais poder aquisitivo. Dessa forma, as regiões que mais consomem iriam poupar mais, e as regiões que menos consomem e que são menos favorecidas teriam uma economia familiar para que essa economia seja reinvestida no mercado e a cidade tenha mais prosperidade econômica. Tendo isso em vista, concluímos aqui o nosso projeto dizendo que é viável sim a aplicação de uma taxa variável para a CAESB, para o consumo de água no Distrito Federal, principalmente levando em conta a questão da renda das famílias e da região onde estaria localizada.